e também a doutora Raquel, do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Ouviremos agora o pronunciamento de Sua Excelência, o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro. Bom dia a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar essa iniciativa, que não é nova, mas pela dimensão alcançada é inédita, da criação da Frente Parlamentar de Segurança Pública, com 304 membros, a revelar a extensão da importância do tema na agenda pública e política brasileira. Cumprimentar aqui os ilustres componentes da mesa, deputado Capitão Augusto, deputado Subtenente Gonzaga, deputado João Campos, deputado Gurgel, deputado Farrur, e igualmente senador Major Olímpio, além dos ilustres demais componentes da membra, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, o deputado Aloísio. Gostaria aqui de cumprimentar todos os agentes de segurança pública aqui presentes, policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários, agentes de medidas socioeducativas, guardas municipais, magistrados, promotores aqui presentes, e, em especial, todos os parlamentares federais, homens e mulheres aqui presentes, todos dedicados à causa pública. Cumprimento igualmente da área federal, agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, também que vieram aqui prestigiar esse evento. Antes de entrar no tema especificamente, necessário fazer um rápido registro da viagem do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos. Fomos recebidos otimamente pelo atual presidente dos Estados Unidos, o senhor Donald Trump, e sua equipe. Se estabeleceu uma relação muito sólida entre ambos os presidentes, pelos seus pontos de convergência. Foram assinados acordos relevantes, entre eles o acordo da utilização da base de Alcântara, algo que estava há anos pendente. Foram iniciadas conversações importantes na área de comércio. O governo só tem 2 meses, então essas conversas vão ter que se alongar um pouco mais. Não foi possível, vamos dizer, nesse primeiro momento, mas esses contatos pessoais são extremamente relevantes. Nessa linha, o próprio governo norte-americano sinalizou o apoio ao Brasil do ingresso na OCDE, que é um passo importante para incrementar a reputação internacional do Brasil e incrementar o cenário econômico para a retomada de um crescimento mais vigoroso. Na área da segurança pública, foram celebrados acordos entre a Polícia Federal e o FBI de troca de informações criminais, inclusive até mesmo registros datiloscópicos. Também foi feito um acordo relevante por um tema cada vez mais presente do controle de fronteiras entre a Polícia Federal e o Control Border Patrol, um órgão relacionado ao DHS, o Department of Homeland Security. Outros acordos, outras relações vão ser aprofundadas. É inegável que hoje, muitas vezes, o crime assumiu um caráter transnacional, e quando o crime tem esse caráter transnacional, é necessário integrar inteligência e operações entre agências de cumprimento da lei, tanto as nacionais como internacionais, para que nós consigamos ter um resultado mais efetivo. Além do que, essas viagens, nós sempre aprendemos e relembramos. Um exemplo, algo que incrementou em muito a eficiência das forças de segurança dos Estados Unidos foram a unificação de inteligência, de agências de operação após os eventos trágicos de 11 de setembro. Houve uma percepção de que
aquele trágico incidente poderia ter sido evitado se houvesse um maior compartilhamento de informações, de inteligência e de dados entre as diversas agências. No Brasil, embora nós tenhamos alguma evolução nos últimos anos, ainda nós padecemos desses males das agências atuando separadamente e muitas vezes sem uma conversação necessária. Um dos propósitos específicos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública é exatamente unificar inteligências, compartilhar informações, realizar operações conjuntas. Esse é um dos nossos objetivos fundamentais. Daí a razão até porque, desde o início, como plano de governo, foram unificados novamente o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eu entendo que a criação da Segurança Pública do Ministério tinha um excelente propósito de dar mais foco à questão da segurança pública pelo Executivo, mas o fato é que no Ministério da Justiça remanesceram órgãos relevantes para a atuação na segurança pública. Entre eles, o DRCI, que é o órgão encarregado da cooperação jurídica internacional, e não se tem hoje investigação e persecução, principalmente de crime organizado, com características transnacionais sem cooperação jurídica internacional. Igualmente, tinha sido deixado de fora a SENAD, que é a Secretaria Nacional Antidrogas, e a SENAD foi transformada basicamente num órgão que financiava programas de tratamento de dependentes químicos. Não que isso não seja relevante, mas não é essa a ideia de uma Secretaria Nacional Antidrogas. Nós estamos mudando o perfil da SENAD para que ela tenha um papel mais ativo no enfrentamento das drogas. E, por outro lado, por decisão do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, foi também trazido o COAF, que é o órgão de inteligência de prevenção à lavagem de dinheiro. Não se enfrenta o crime organizado ou crime de qualquer natureza que gere volumes significativos de dinheiro sem inteligência contra a lavagem de dinheiro. Aí o lugar apropriado dele é no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, no qual ele pode trabalhar de uma maneira mais integrada com os outros órgãos encarregados da segurança pública. Se a experiência norte-americana nos ensina algo após o 11 de setembro, é que o trabalho tem que ser integrado. Nós não podemos mais nos comportar unicamente como donos de informações e ficarmos sentados em cima delas. Baseado até nessa experiência, nós queremos criar um dos projetos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que nós queremos avançar até o final do ano. Além de nós ampliarmos o número de centros de controle e inteligência que já vinham do governo anterior, mas nós queremos retomar e aprofundar a criação desses centros. Nós também queremos criar centros não só de inteligência, mas centros operacionais, especialmente nas áreas de fronteira. Existe uma experiência muito relevante dos Estados Unidos com centros dessa espécie. Eles utilizam a expressão Fusion Centers, centros de fusão, e que nós podemos tentar replicar aqui no Brasil. Certamente, isso nos levará a melhores resultados no controle das nossas fronteiras contra a permeabilidade por carregamento de drogas ou armas do crime organizado. Nós sabemos que os recursos públicos são escassos, então nós temos que utilizá-los da melhor maneira. No âmbito da segurança pública, isso significa que nós precisamos tratá-los com a maior inteligência disponível e, para tanto, a reunião dessas informações em um único órgão é extremamente relevante. Caminhando aqui para o final da minha exposição, a ação no âmbito da Justiça e da Segurança Pública não se limita a alterações legislativas. Nós estamos com diversos planos e projetos de andamento. Nós estamos utilizando de maneira eficaz
a Força Nacional, utilizamos ela juntamente com o governo do Estado do Ceará para debelar a crise de segurança no início do ano. Crise de segurança, aliás, que nos deve acender um alerta amarelo, porque pela primeira vez essas organizações criminosas se sentiram à vontade de utilizar explosivos para atacar alvos civis, tentativa de derrubar viaduto, tentativa de explodir pontes, o que significa que talvez nós estejamos entrando num novo patamar de risco da segurança pública. Isso significa que nós temos que agir rápido. Nós aumentamos a força de intervenção penitenciária do DEPEN para enfrentar crises ocasionais na área penitenciária, mas nós queremos fazer mais, nós queremos ter um papel mais proativo na remodelação das nossas prisões. Nós, após 12 anos, talvez, de omissão, juntamente com o governo de São Paulo, trabalhamos para isolar as lideranças da organização criminosa mais perigosa do país. Mudamos o regime de visitação dos presídios federais, de forma a isolar de maneira eficaz. E, além disso, nós apresentamos um projeto de lei que permito-me aqui a referência, um projeto bastante vigoroso contra crimes contra a administração pública, crime organizado e crimes violentos. É um tópico principal da pauta desse governo. Não se desconhece a importância da nova Previdência, mas segurança pública também é uma pauta que tem não só sofrido reclamações dos nossos cidadãos, mas igualmente é perceptível os problemas nessa área, ilustrados, como falou o ilustre deputado, por uma taxa de homicídio anual que se aproxima de quase 70 mil. Aliás, vamos fazer o registro que semana passada o Ministério de Justiça e Segurança Pública completou a instalação no Brasil do Cinesp, que é o nosso banco de dados com estatísticas vindas dos estados e do Distrito Federal, que vai permitir um retrato estatístico, dessa vez oficial, dos índices de criminalidade no Brasil. Foi uma iniciativa, algo que começou nos governos anteriores, mas foi completado com celeridade nesse governo. A partir de agora, nós não precisamos confiar apenas em estatísticas vindas de institutos ou organizações não oficiais. Nós temos condições de trabalhar com os nossos dados oficiais. Não que o trabalho de institutos deva ser negligenciado ou não valorizado, mas era importante que nós tivéssemos também dados, estatísticas oficiais com as quais nós pudéssemos trabalhar. Enfim, esse projeto anticrime traz medidas vigorosas. Nós não desconhecemos que o enfrentamento da criminalidade demanda também políticas sociais, políticas urbanísticas, mas é importante e é relevante ter um sistema de justiça criminal, aí abrangida a investigação, que seja eficiente e eficaz para afastar criminosos perigosos de circulação, seja criminosos armados, sejam criminosos contra a administração pública. Isso faz sim diferença. E não poderia concordar mais com o deputado. Evidentemente, o tempo do Congresso deve ser respeitado, mas nós entendemos que a aprovação desse pacote, com as eventuais modificações e sugestões vindas dos senhores e senhoras parlamentares, é um tema urgente e que nós devemos prosseguir o mais aceleradamente possível para que ele seja debatido, discutido, aprimorado e, com esses aprimoramentos, aprovado no âmbito desse Congresso. Grande honra estar aqui presente nessa frente parlamentar e quero desejar aos senhores e senhoras parlamentares dessa frente sorte e sucesso nesse mandato que igualmente se inicia juntamente com o novo governo. Muito obrigado.